Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma live aí da semana. Fabiano, obrigado aí pela audiência de sempre. Nicolas, obrigado também. Vamos dar uns minutinhos aí pro nosso convidado estar entrando também. Ô João, obrigado aí pela audiência, cara. O João é da Xenon Drones, parceiro nosso lá de Uberaba. Drone de pulverização é com a Xenon. Ô Augusto, boa noite. Vamos só dar uns minutinhos aí iniciais para o pessoal entrar. O nosso convidado está chegando também, tá? Kenjiro entrando também. Kenjiro, obrigado aí pela audiência de sempre. Só avisar aqui nosso convidado aqui. O nosso convidado acabou de chegar aqui. Fala, Ariel, boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, né? Tudo na paz. Ariel, obrigado, cara, aí por aceitar o convite. Um convite aí, às vezes, até um pouco de última hora aí. Obrigado por ter aceitado tão prontamente, tá? Sei que tem aí uma experiência gigantesca aí, a gente já tem alguns trabalhos juntos aí, é um prazer pra gente aí, uma honra te ter aqui pra gente falar um pouco dessa experiência aí que você já passou aí nesses longos anos aí de caminhada, viu, mestre? Nós vamos dar uns minutinhos aqui, a gente geralmente dá aqui uns 4, 5 minutinhos pro pessoal terminar de entrar, tá? Mas a gente já começa. E aí, como é que tá as coisas? Você tá onde? Você tá em Ribeirão? Tô em Catanduva hoje. Você tá em Catanduva, legal. Catanduva. Ah, bacana. Como é que tá a situação aí das usinas aí com Covid? Pessoal, tá tendo ainda umas boas perspectivas? Cara, tá melhorando, né? Pelo menos a comercialização já voltou, já melhorou bem a comercialização. Vamos ver agora a questão dos preços, né? Ainda Legal. tem a questão dos preços ainda. Tá, é só etanol na São Domingos ou tem mais produtos Não, também? aqui o mix é açúcar e álcool. Legal. O açúcar ele dá uma segurada boa, né? De Isso, bola. ajuda um pouco. Foco Show de bola. total em açúcar. Com certeza. O Ariel, já demos os primeiros minutinhos aí, o pessoal vai terminando de chegar e eu acho que a gente já pode começar aí a entrar nos nossos temas, tá? Mas antes da gente falar aí do objetivo, de fato, eu queria que você se apresentasse, né? Quem que é o Ariel, da onde você é, o que você formou, né? Onde você já trabalhou, um pouco do seu histórico profissional aí. A gente sabe que você é uma autoridade aí quando o assunto é usinas, é tecnologia, né? E eu queria que você explicasse um pouco pro pessoal aí, um pouco desse background que você tem. Tá, autoridade pela idade, né? Um pouco disso. Bom, deixa eu fazer só um disclaimer, né? Até porque nós estamos, não estamos usando máscara, porque nós estamos em ambiente isolado aqui, tá? Então, não tem por que usar máscara, né? E graças a Deus eu trabalho em área de atividade essencial, então, graças a Deus eu não estou em casa com a esposa, estou trabalhando. Isso Não pode parar o agro, né? não pode parar, o agro não para, né? Também, Carlos, agradecer o convite, tá? Pela oportunidade, pelo convite aí, da gente estar falando, trocando ideia aqui, tá? Já tem um tempo, né, que a gente se conheceu aí nessa luta de tecnologia.
Sim. Eu fui conhecer Uberlândia lá, estava bem no comecinho, né? Agora já virou um grande empresário. Nada, então somos sempre os aprendizes, né? Vamos lá. Bom, meu nome é Ariel Souza, né? Ariel João de Souza, tenho 45 anos, eu sou um ribeirão pretano apaixonado por Goiás, né? Fiquei 12 anos no estado de Goiás, né? Uhum. Trabalhando lá num projeto Greenfield de construção de algumas plantas de usina, né? Legal. E gosto muito daquela região, virei um goiano já de carteirinha. Uhum. Minha formação, né? Não sou agrônomo, na verdade eu sou um administrador de empresa, um profissional de tecnologia, tá? Legal. Mas que vi no setor de agricultura grandes oportunidades. Tá? Então, minha graduação é administração de empresas, sou graduado pela Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos, tá? Uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e também em finanças pela Fundação Dom Cabral, Legal. onde eu aprendi muito a validar projetos com relação a tecnologias, né? Porque sempre precisa do dinheiro. Né? Uhum. Tenho 28 anos de profissão no setor, na gestão de tecnologia, então já tenho um bom caminho aí nesses 28 anos. Passei por grandes companhias como Luiz Dreyfus Commodities, a BP Petroleum, né? Iniciamos a operação da BP na parte de biocombustíveis no Brasil. Legal. Bem no início dessas operações, isso estamos falando há 12 anos atrás. Tá? Legal. Fiquei 16 anos na Dreyfus, na parte de açúcar e álcool, de Dreyfus, Legal. bem no início. Né? Meu objetivo, geralmente quando eu atuo em empresa, o meu objetivo principal é sempre fazer esse link entre agregar valor e tecnologia ao setor e o que eu vi de oportunidade. Cara, a agricultura tem muita coisa a apresentar, né? Muita coisa para melhorar, e eu vi uma oportunidade. Então, sempre nessas empresas que eu estou passando, eu sempre procuro agregar valor na agricultura através da tecnologia. Legal, cara. Nesse ponto aí, Ariel, nós somos muito parecidos, viu? Eu também não sou agrônomo, sou engenheiro, vi no mercado de agricultura uma baita da oportunidade, sou apaixonado por tecnologia. Então, estamos no caminho certo aí, estamos convergindo, né? É isso aí. Legal. Bom, a questão, falando mais um pouco de mim ainda, acho que o diferencial que eu tenho, que eu tento fazer sempre nas empresas que eu passo, é tentar sempre traduzir aquela dificuldade, aquela tecniquez da TI, né, para uma forma mais amigável de se conversar, tanto nos negócios quanto na agricultura e nos negócios. Acho que o meu papel principal é não falar em códigos e não conversar em códigos, ser menos técnico e mais de negócio, mas sempre utilizando tecnologia. Acho que esse é o principal diferencial que eu tenho. Tá? Muito bom. Eu trabalho bastante nas empresas. Tem que ser, né? E hoje você está na usina São Domingos, né? Conta aí um pouco aí também do que você faz na São Domingos hoje. Eu vim para o projeto da usina São Domingos, que tive um desafio, né? Fui desafiado a vir para cá. Usina São Domingos, só para falar um pouco, para quem não conhece, é no interior de Catanduva, tá? Interior de São Paulo, tá? Próxima, fica entre Rio Preto e Ribeirão Preto. Tá? É uma empresa que hoje moe 2.600.000 toneladas de cana anual, temos por volta de 1.300 colaboradores, né? E recebi o desafio de um profissional, o CFO da empresa, justamente o desafio da gente mudar a empresa através da tecnologia. Né? Legal. Então, por isso que eu falei, é um desafio bom, vamos para cima. E nada pequeno, né? É um baita de um desafio, né, Ariel? E aí hoje você está como head de inovação e tecnologia, né? Na usina São Domingos. Exatamente. Exatamente. A usina São Domingos aí é um parceiro nosso aí já tem um ano, né? Que a gente já criou essa parceria, né, da São Domingos com a Cinsix, né? Eu sempre vejo você, Ariel, e o Flávio também, que é um cara sensacional aí, que também está na parte da operação e na parte de imagens, a vontade de vocês de querer fazer sempre melhor, cara. Isso aí é algo que a gente admira muito aí nos clientes, nos parceiros aí que a gente acaba tendo. E a São Domingos, ela virou uma referência para mim em termos de mindset, né, de implantação de tecnologia dentro aí desse setor superenergético, tá? E aí a gente já tem um link, né, já vamos entrar um link aí para o tema de fato, né? A gente sabe que você já trabalha aí com tecnologia há algum tempo, né? Isso, a gente está falando de todo tipo de tecnologia de TI, né? Os ERPs, tem as tecnologias que são
que têm contato com o campo, né? Nem todas têm contato de fato com o campo, algumas têm, outras não têm. Eu queria que você citasse, cara, assim, o que vocês têm feito aí na São Domingos, tá? Em termos de adoção de tecnologia digital, né? Aí eu queria que você falasse telemetria, enfim, clima, RP, tudo que envolve tecnologia para a gente ter uma ideia de como está o processo todo de implantação da de tecnologia na São Domingos, tá? Fala aí um pouco da gente que vocês usam. Tá. Bom, primeiro eu falar um pouco de estratégia, Carlos. Eu acho que assim, adotar tecnologia sem a gente iniciar como estratégia, eu acho que é um ponto falho, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando eu fui lá conversar com você, por trás daquela nossa conversa inicial, eu tinha toda uma estratégia que foi traçada por trás, né? Legal. Então, a primeira coisa que nós fizemos é mudar a visão da empresa. Então, nós não tínhamos tecnologia na visão da empresa, nós fomos lá e alteramos. Cara, a tecnologia faz parte da visão da empresa. E colocamos isso como parte da estratégia e da visão e missão da empresa. Tá? A partir daí, a gente foi cascateando isso em alguns outros processos. Então, a gente tem que... Primeira coisa que nós fizemos, cara, tem um plano de tecnologia agrícola, tem um plano de tecnologia industrial e tem um plano de negócio. Juntamos todos esses planos, né? E a gente alinhou esses planos, meio com a metodologia de gestão, né? Alinhamento de planos estratégicos para a gente poder traçar um caminho, né? Depois que nós fizemos esse trabalho, nós fizemos um processo de transformação, que tem até uma metodologia por trás, que é o CMMI, né? É uma metodologia de você, eu estou aqui, né? Eu estou nesse status em termos de tecnologia e pretendo dar saltos de evolução em determinados períodos. E aí você traça uma estratégia baseada nisso aí. Isso não fez sozinho, tá? Nós contratamos uma consultoria especializada para nos apoiar nessa estratégia e para a gente também negociar com essas outras áreas de direção da empresa. Então, nós traçamos um plano, a Trish Sales é uma empresa que apoiou a gente nessa estratégia de adoção tecnológica. A gente está falando de curto, médio e longo prazo e como a gente ia chegar lá. Tá? Então, a partir daí, a gente começou a discutir cenários. Qual o cenário que a gente vai? Né? Por onde a gente vai começar? No curto prazo, a gente focou muito no que a gente chama de quick wins. Né? São tecnologias de pequeno custo, pequeno esforço que pode trazer melhorias para dentro da empresa. Tá? E aí foi onde a gente já começou aquele primeiro contato. Por quê? Eu percebi que a questão do tratamento de imagem não tinha uma necessidade de um grande aporte tecnológico e ela trazia resultados de curto prazo. Tá? Então, aquele primeiro trabalho que a gente fez com relação à falha de plantio, aquilo para mim era um quick win dentro da estratégia. Legal. Então, por isso que eu falei, cara, vamos, e foi bem rápido, vamos para cima. Né? Legal. E também, lógico, além da estratégia, eu costumo brincar muito que você tem que combinar com o dono dos porcos, né? Cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso vai gerar você vai tirar muitas pessoas da zona de conforto e essa tecnologia aporta. Por exemplo, Exato. Você participou comigo, né? Eu acho que uma estratégia também que eu cito muito é assim, quando você coloca a tecnologia, você mostra problemas que antes não eram visíveis, né? E isso pode trazer ruído. Você participou comigo, você lembra, né? Lembro bem. Quando você sobe um drone, você começa a mostrar que existe falha de qualidade, você vai conseguir algumas pessoas que podem não te apoiar tão fortemente como se precisa, né? Certo. Então, nessa estratégia de curto prazo, a gente colocou a Sensix com a falha de plantio, nós colocamos, citando alguns nomes de empresas também, a Zeus também, que é um parceiro. A Zeus, nós colocamos toda aquela parte de clima, né, em cima da plataforma deles. Nós também geramos integração, eles são muito bons para gerar integração. Então, eu tenho um sistema de telemetria onde eu consigo ler as informações do sistema deles e gerar informação para tomar a decisão. Tá? Legal. Então, isso é muito bom, isso daí. De curto prazo, o que nós fizemos? Implantação de BI, tá? Nós fizemos implantação de BI, plugamos essas informações e focamos muito em mobilidade. Tá? Legal. Cara, é inacreditável, e eu passei por várias usinas, eu posso dizer isso. É inacreditável a quantidade de empresas que ainda faz coleta de dados com formulário. Tá? Caderninho, né?
famoso caderninho. Caderninho, né? E o cara, a hora que vai tomar uma decisão, ele vai lá e olha em 2 cadernos, se ele tiver com o caderno anterior. Se ele não tiver, a tomada de decisão já tem um furo gigante aí para trás. Com certeza, com certeza. E... também tivemos a implantação de uma área de giz, né? Mas bem de pequeno porte, não tinha iniciativa de a gente ir diretamente para aquela plataforma giz, tá? Nós estávamos integrando algumas informações no GIS, porque a gente sabe que fizemos mobilidade, fizemos voo de drone, onde nós vamos colocar tudo isso? Então já vamos preparar, né? Não compramos a plataforma nesse momento, mas nos preparamos para isso já. A mobilidade, você fala, é o softwarezinho que substituiu, né, o aplicativo que substituiu o caderno de campo, né? Pelo menos para vocês concentrarem num ambiente único. Legal. Exatamente. Por exemplo, amostragens, né? Determinadas amostragens, apontamento de campo, algumas coisas que a gente tinha qualidade sofrível. Veja bem, se você não fizer esse trabalho de estruturação de coleta de dados, na hora que você trazer isso para dentro da empresa, você plugar um BI, você vai mostrar no teu BI lá um monte de coisa que não tem. Cara, você vai mostrar lixo e vai falar, puta, aí você vai ver e falar, nossa, o que é isso aqui? O dado está muito fora do normal. Exato, então, isso é verdade. É importante esse trabalho da estruturação da coleta de dados. Vocês desenvolveram isso interno, né? Essa parte da mobilidade, dos aplicativos. Desenvolveram, foi um projeto interno. Sim. Foi engraçado que logo que a gente começou a desenvolver, a gente foi no mercado e não tínhamos... porque a gente também, eu gosto sempre de ter integração. Então, se eu tenho um determinado produto, por exemplo, se eu tenho... Vou falar alguns nomes de empresa aqui, para a gente é muito natural, tá? E se eu tenho um software, um ERP, por exemplo, da Giatec, por que não eu colocar um apontamento da Giatec, tá? Por que não colocar isso daí da Giatec? Então, a gente foi em busca disso, mas eles estavam, a hora que a gente estava criando, eles estavam no processo de criar o deles. Então, falou, cara, vamos nós mesmos, a gente precisa disso muito rápido. A gente tinha uma velocidade maior para conseguir isso, e foi onde a gente foi por esse caminho, né? Legal. Telemetria vocês têm utilizado também na usina? Telemetria, nem em relação aos quick wins, a gente foi essas tecnologias que a gente falou, BI, GIS, SIX e a questão do tempo do clima, né? Legal. Depois, passando meio que para médio prazo, o foco de médio prazo era assim, quais projetos que nós vamos colocar no médio prazo? São projetos que ele traria um maior retorno de investimento. Ele exigiria um investimento maior do que os de curto prazo, que seriam os quick wins, só que, por outro lado, ele traria um retorno de investimento maior. Legal. Aí é que entrou um pouco a questão que nós estamos discutindo agora, né, o curto prazo, o médio prazo, agora estamos discutindo a questão de uma plataforma efetivamente para GIS. Tá? Legal. Então, estamos nesse momento... A gente já tem o Quantum GIS, o QGIS, a gente já utiliza, mas estamos discutindo se esse é o melhor caminho, se é a melhor ferramenta para a gente ainda. Ainda estamos nesse processo de decisão. Apesar de já usar, a gente está sobre avaliação. Legal. Um outro projeto de médio prazo que a gente está conversando também é com relação ao controle de erva daninha, né? Da gente fazer aquele trabalho com relação a voar, principalmente com relação à mucuna, que a gente não pretende fazer todo o controle de erva daninha, a gente pretende focar numa determinada erva e trabalhar ela mais profundamente. Legal. E não só fazer o levantamento de infestação, mas também a aplicação de drone, a aplicação localizada via drone. Tá? E nesse levantamento acaba entrando a SimSix novamente aí, né? Que a gente está com esse piloto aí para a gente fazer as identificações. E você tocou num ponto, né? A questão da mucuna, enfim, quando você seleciona uma que te dá uma economia, que você tem um range, né, um aumento de rentabilidade, acaba sendo um quick win também, né? Você vai lá, faz, volta, essa informação está na palma da sua mão dentro de 24, 48 horas, você faz uma aplicação, você reduziu um custo absurdo, né? Principalmente com herbicidas caros, né? A gente tem herbicidas aí que vai desde 20, 30 reais o hectare até 200 reais o hectare, né? Então é importante essa escolha também. Tá, legal. Exatamente. O que a gente percebe também, Carlos, assim, a gente nesse processo de implantação tecnológica na agricultura, a gente precisa fazer de passos, tá? A gente não pode dar passos largos, tá? A assimilação desse processo,
em determinado momento a gente vai falar de pessoas aqui. Então, nesse processo tem pessoas. E se você não der uma base fixa para essas mudanças, as pessoas não vão se sentir seguras e aí você vai perder alguma coisa nesse processo. Então, a gente mudar faseado é importante, tá? Então, você lembra quando nós começamos, vamos colocar drone, vamos primeiro fazer uns voos iniciais, faz uma área, faz outra. Agora já estamos falando, mas aplicar, realmente funciona isso ou não? Então, tem todo um processo de segurança que você tem que passar para depois adotar a tecnologia, tá? Não só a nível de utilização de pessoas, na utilização, até no convencimento, né? Aquelas reuniões com a alta direção, com o campo diretivo da empresa, para que a gente possa mudar e dar segurança da mudança. Né? Porque não é uma mudança comum, né? Ele tem toda uma estratégia de controle de praga. Se você chegar e falar, agora você por drone, esse negócio não funcionar, né? Então, é muito perigoso essa mudança. Tem que ter uma base bem validada. Isso é verdade. No curto prazo também a gente acredita muito fortemente na questão do uso da nuvem, tá? Então, nesse momento a gente consegue enxergar algumas coisas que são importantes com relação a gente trabalhar esses dados de telemetria, de informação na nuvem, tá? A gente consegue enxergar algumas coisas, só que eu vejo que no futuro terão outros ganhos que a gente não consegue enxergar agora, mas que é importante esses dados estarem numa nuvem para que você possa instalar no futuro. Porque quem trabalha muito com tecnologia sabe o que é você criar um elefante branco e colocar dentro da empresa, e aí de repente você fala, agora eu vou jogar para a nuvem. Meu amigo, vai ter que trazer um caminhão de dados aqui para levar os dados para a nuvem. É verdade. E nem sempre esses dados estão padronizados também, estão calibrados e acaba virando uma bagunça, né? Exatamente. É verdade. Esse é um ponto. Então, estratégia de médio prazo, então nós estamos falando em GIS, nessa questão do controle de praga, algumas integrações. Tá? Essa parte de controle de praga, Ariel, só engatando aqui, o nosso amigo Daniel Map até perguntou, né, se vocês estão já fazendo ou pensando em fazer algum tipo de controle biológico para pragas usando drones também, né, da cotésia, né, daqueles biológicos. Vocês estão fazendo alguma coisa? Como é que está isso aí? A gente já testou, a gente ensaiou, mas teve uma resistência nisso daí, porque o cara fala, o cara que faz o levantamento é o mesmo que aplica a cotésia. Então, e eu falei, cara, mas não é só questão, esse cara poderia estar fazendo outra coisa. Não, o custo está lá e eu vou usar ele. Então, tem algumas, volta naquele negócio de aculturar, né? A gente tem que, aos poucos, aculturar isso daí. Então, se ele não concorda em tirar a aplicação, a gente vai levar a tecnologia até para a questão do levantamento de infestação. Legal. Eu pude ver, eu fiz alguns projetos de transformação digital em citricultura, e a citricultura é muito mais evoluído na questão dessa amostragem de pragas, né? Então, o levantamento é muito mais estruturado, muito mais tecnológico. Eu vejo que temos oportunidades aí com relação a isso. Legal. E aí, tem mais alguma, assim, mais de médio, longo prazo que você tem no roadmap? Sim, de longo prazo, nós tivemos alguns projetos aqui que foram, inclusive tema de... Estou participando agora de muita live, né? Tivemos bastante webinar com relação... Fiz um webinar da TOTUS. Legal. Tivemos algumas apresentações, quando podia apresentar ainda, que agora só vi o webinar, né? Nós fizemos bastante apresentação com relação... Nós fizemos um projeto de transformação muito grande na empresa. E alguns deles trouxeram muitos ganhos, tá? Mas ele foi muito disruptivo com relação ao setor. Um deles foi a questão do reconhecimento facial, né? Legal. O reconhecimento facial, a utilização de reconhecimento, de inteligência artificial de reconhecimento facial, como começou? Nós tínhamos um investimento a se fazer em equipamentos de registro eletrônico de ponto, né, que são os famosos REPs, e a gente tinha que fazer um investimento de adquirir 40 a 70 equipamentos. Né? Legal. E são equipamentos de alto investimento. A gente conseguiu não só não fazer esse investimento e levar ele para uma outra área, falou, cara, aplica esse dinheiro na indústria e a gente vai trabalhar. Como nós vamos trabalhar isso? Cara, nós junto com a TOTUS, fizemos uma parceria de desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial, onde a gente, utilizando os celulares, a gente conseguiu fazer o registro eletrônico de ponto, né? Isso é legal. Então, hoje virou um produto da TOTUS, né? Um produto comercializado da TOTUS,
e que a gente, nessa parceria, a gente conseguiu não só desenvolver o produto, evoluir, e hoje é um case de sucesso muito grande no setor. Muito legal. Eu já recebi mais de 30 visitas aqui só vendo esse projeto. Legal. É um celular que o gerente de campo vai para o campo como que é feito assim? Isso é um pouco da estratégia que a gente fez. Do mesmo jeito que hoje o notebook é uma ferramenta de trabalho dentro do nosso escritório, do escritório de todo mundo hoje, nós definimos que a ferramenta de trabalho do homem do campo passa a ser o celular. Legal. Então, nós não tivemos... no começo houve alguns questionamentos. Mas, Ariel, você vai dar um celular melhor que o meu pro cara lá da roça, cara, pro líder da roça, né? Eu falei, nós temos que dar, porque esse mesmo celular... Então, essa estratégia do celular, a ferramenta para a gente hoje, do homem do campo, ele é o celular. Por quê? Legal. Nós vamos concentrar tudo nele. Então, hoje a gente tem um celular numa máquina, né? Então, nós temos lá o nosso trator, um determinado trator, ou uma colhedora de cana. O mesmo celular em que ele faz o registro de ponto dele, ele é o mesmo celular que faz a telemetria do veículo. Então, legal. Ele é um computador de bordo sem fio. O celular é um computador de bordo sem fio, onde a gente mede toda a telemetria da máquina, ele registra o ponto dele, ele tem um sistema de RH onde ele pode solicitar informações ao RH via celular, tá? Então, assim, é uma convergência de tecnologia, e essa convergência a gente entende que é o celular. Legal. Não só o celular, a gente também investiu também, e aí eu acho que é um problema da maioria das usinas, eu falo isso com propriedade porque a gente tem vários grupos, não só o Gatu, o GT Agro, são grupos que a gente tem do setor, que a gente, gerente de tecnologia, gestores de tecnologias, do setor, e a gente percebe que o que falta para a gente no campo é um empecilho, é um gargalo para a gente hoje, a gente não ter a cobertura de 5G, 4G no campo. Tá? A falta de conectividade no campo, hoje ela já é um empecilho muito grande para a evolução tecnológica da nossa agricultura. Imagino. Até por isso, mais, né, Ariel? Assim, fomenta isso, a gente não consegue. Até por isso, assim, a gente vê algumas usinas, até o pessoal também, grandes fazendas aí na Bahia, do Mato Grosso, investindo pesado em redes próprias, né, que são aquelas redes mesh, né, que o pessoal coloca, que tem, lógico, um custo muito menor do que você implantar um 4G, logicamente, ali na sua fazenda, mas que serve para esses dados, né, que são em menor tamanho serem enviados. Só que isso tem um custo, né? Para você montar uma torre, para você montar a sua própria cobertura, e a gente sabe que é complicado. Apesar de que, normalmente, no interior de São Paulo, né, onde a gente tem uma grande concentração das usinas, a gente até tem uma cobertura melhor, né, no campo. Né? É diferente você falar no interior do Piauí, da Bahia. Não posso reclamar, não. Para quem já teve no interior de Goiás aqui, é bem melhor. No Goiás, então assim, isso é fundamental. E vocês meio que construíram, né, um sistema no celular, um aplicativo que faz uma função dupla, né, de telemetria e apontamento, né, mas acaba também ficando refém da cobertura. Mas pelo menos ele registra isso offline, se estiver fora da área, e depois ele... Sim, essa é a estratégia offline, né? Essa é uma estratégia offline, apesar que nós fizemos um investimento em cobertura. Então hoje nós temos 98% da nossa área em cobertura. Mas como pode ter falha, nós fizemos todo esse processo para que fique registro offline, tá? Então a telemetria, se ela não tiver a cobertura, ela guarda esse registro offline para depois aparecer. Então dentro dessa telemetria, cara, que ela trouxe um ganho gigante para a gente, que a gente conseguiu enxergar. Então antigamente o feedback para o operador, a comunicação, ela ficou muito bem feita, entendeu? É como se fosse a menina do Waze lá, ela falando pro cara, ela falou assim, você está com excesso de RPM. Cara, você, sabe, o feedback para ele é o tempo todo. Porque antigamente, pegava esses dados, levava para o escritório e depois fazia o feedback, tá? Não, isso hoje é automático e a gente viu uma mudança de comportamento. O fato de você dar um feedback imediato, essa mudança de comportamento é muito boa. Também nos trouxe oportunidades. Hoje, como a gente tem essa tecnologia embarcada dentro de uma máquina agrícola, nós fizemos um acordo, por exemplo, que a gente paga somente 30 minutos de refeição para o colaborador. Então, ele está na máquina, ele registra o ponto,
ele vai lá, almoça e volta, e enquanto isso um outro operador sobe na máquina e começa a trabalhar. Então, esses 30 minutos a gente conseguiu convencer o sindicato e os órgãos judiciais que fazem a atuação aqui na região, que nós temos a segurança de poder fazer esse registro de ponto de uma forma que a gente possa trabalhar esses 30 minutos de almoço. Então, imagina uma máquina que ficava parada, todas as nossas máquinas ficavam 30 minutos paradas, nós ganhamos 30 minutos de almoço para a gente poder aproveitar mais esse ativo. Tá? Eficiência, né? É caro, né? É um ativo caro, eficiente. Essas mudanças, para ter uma ideia de valores, nós estamos medindo essas tecnologias, nós estamos falando em torno de 8% de adicional que a gente pode implementar na utilização desses ativos. Tá? Bom, legal, cara. E isso também está integrado com... Você está falando muito da agrícola, né? Mas o CTT completo está integrado? Ou também vocês conseguem pegar da indústria também, voltar para o campo, ter essa integração dos dois? Sim, a gente está trabalhando muito também essa questão do planejamento antecipado. A gente trabalha muito com otimizador, tá? Nós temos vários otimizadores. Fizemos, há muito tempo atrás, fizemos um projeto com professores do ITA para desenvolver otimizadores de planejamento agrícola. Né? Estamos adquirindo, inclusive hoje foi uma dessas reuniões, um parceiro que já trabalhou com a gente em outra companhia, para que a gente faça um planejamento de longo prazo, planejamento de curto prazo. Esses planejamentos sempre utilizando otimizadores matemáticos que nos provê antecipadamente a gente... indústria, nós vamos entregar menos essa semana, tá? Amanhã nós não vamos conseguir te entregar. E ela tem um planejamento maior. Esse feedback também ocorre ao contrário. Eu leio a telemetria da indústria, então os supervisórios industriais. Por exemplo, eu sei que a rotação da moenda, ela caiu, ela estava com 4,5, ela caiu para 4, isso já é avisado lá na frente de serviço. O cara já fala, logicamente que o feeling desses profissionais é muito forte, né? O cara fala assim, pode dar uma segurada aí que a indústria não está aguentando lá, sabe? Legal. Então esse dado para eles é muito precioso, que essa roda que gira entre a agrícola e o processo industrial, ela está mais afiada. Tá? Legal, cara. Isso você reduz ociosidade, às vezes você está rodando máquina sem precisar, né? Então, assim, é muito interessante, cara, isso. E isso eu acho que, assim, a gente até entra, né? Assim, eu até coloquei aqui um dos tópicos para a gente falar um pouco, Ariel. É justamente, assim, a gente vê produtores e produtores, né? Assim, você tem quem já está extremamente avançado, você tem o cara que já está na era da inteligência artificial e você tem aqueles que ainda estão tentando entender, né, como melhorar um CTT ali, que é uma atividade mais básica ali da agroindústria como um todo. E aí, cara, assim, olhando esse mercado como um todo, né, eu queria que você, assim, eu acho que você já comentou algumas coisas, né, que são os desafios de implementação desse tipo de tecnologia, né, dentro do setor sucroenergético. Você comentou duas coisas, né? Primeiro, a ausência de planejamento. Se o cara não tiver um planejamento bem integrado e pessoas que conseguem fazer isso rodar, não vai funcionar. Segundo, a aculturação, né? Assim, o cara que não está acostumado com aquilo, o quão veloz, né? O quão rápido eu posso implementar. Assim, você citou um caso, né? Que aconteceu com a gente, com a São Domingos, né? Que foi uma certa resistência para a gente implantar uma nova metodologia, mesmo que ela tenha sido simples, né? Simples e barata, né? Mas quando esse negócio já começa a ficar muito grande, se joga tudo de uma vez, os caras supitam, né? Então, assim, assim, eu acho que tem essas duas, né? Eu queria entender um pouco mais de você, se você acha, para essas usinas, né? Enfim, para quem está trabalhando no setor sucroenergético como um todo, né? Quais são os passos fundamentais ali para você chegar num nível de tecnologia? A gente sabe que vocês ainda têm muita coisa para fazer, mas vocês já passaram por muita coisa, né? Mas, assim, quais são os pontos, né? A gente precisa de pessoas boas, precisa de processos bem definidos, precisa de budget, precisa de ROI no curto prazo, né? Que você falou dos quick wins. Assim, eu queria que você desse um overview. Vamos falar assim, vamos dar uma palestra aqui e falar assim, usina, você que ainda não está fazendo isso, para poder integrar, a gente tem que passar por esse espaço. Né? Eu queria que você desse um pouco dessa visão aí de desafios para a implantação de tecnologia no setor do sucroenergético. Tá, eu acho que o principal desafio você tem que traduzir para a alta direção da empresa, mostrar para eles, isso nascer junto. Eu vou implantar a tecnologia.
você já vai aculturando eles a tecnologia. Começa lá em cima, né? Começa lá em cima, sabe? Falar para ele, cara, ó, você tem um problema aqui, eu posso resolver, te ajudar com relação a esse problema se a gente implantar tal tecnologia. E aí começar a vender para ele desde o início. Então, você não vai vender, eu lembro até que eu te disse isso, você não vai vender numa reunião. Você vai vender em 6, 7 reuniões, porque você tem um processo de convencimento, tá? É natural isso, as pessoas têm que entender, às vezes, algumas pessoas demoram mais a entender porque não é da natureza dele. E ele às vezes a empresa trabalha naquele processo há 30 anos. E aí ela vai mudar. Sabe? E essa mudança, ela causa uma certa insegurança. Então, eu acho que aculturar para que a pessoa tenha a segurança da mudança é importantíssimo. Segundo, é preparar para a mudança. Eu acho que o gerenciamento de mudança, ele tem que ter o apoio. O RH tem que fazer parte desses processos. Legal. Vai ter pessoas que não vão se adaptar à tecnologia. Já aconteceu isso. Algumas pessoas você precisa demitir? Não, mas você precisa mudar ela de lugar. Tá? Porque ela não vai ela não vai se adaptar a essa mudança e ela pode te atrapalhar a implantação dessa mudança. Então, você tem que mexer algumas peças se você perceber e identificar que isso não pode te prejudicar. A transparência eu acho que é importantíssimo. Assim, cara, resistências vão existir, você vai apresentar soluções, vai mostrar que você conseguir superar esses obstáculos. Toda vez que você faz uma mudança tecnológica, cara, TI é engraçado. TI sempre dá problema. Então, mudou e a TI vai dar problema. Tá? Legal. Então, acho que esse processo de gerenciamento de mudança, avaliação de risco, cara, temos risco? Temos sim, podemos não ter alguns problemas e a gente não conseguir apresentar num curto prazo a solução, mas a gente, na hora que chegar lá no final, eles têm que estar cientes do risco e também cientes do benefício que isso vai causar. Então, gerenciamento de mudança, alinhamento com a alta direção, eu acho que são os pontos principais. Legal, cara. Eu acho que esse é um ponto, a gente até na semana passada, a gente teve uma live, né, com o Marcelo Renault, e ele falou muito disso, né, ele deu justamente os desafios de implantar em grandes grupos agrícolas, né, do mercado de grãos, né, grãos e fibra principalmente, né, e trabalhou na SLC, trabalhou no telhar, e cara, assim, é uma constância, pessoas, né, uma empresa é feita de pessoas, os processos vão ser rodados por pessoas, a cultura, o mindset é das pessoas, então, isso é um negócio que às vezes a gente fica frustrado, né, putz, podia ir mais rápido, podia... Mas calma, né, assim, existe uma curva de adoção que você acaba tendo que respeitar ela, porque se você for muito além dela, você acaba saindo do sistema, né, um negócio não funciona. Às vezes você fala, putz, vai ser um negócio top, que vai estourar, tem uma rentabilidade muito clara, né, a gente está economizando isso, aquilo, mas se não tiver a pessoa lá para poder fazer o negócio rodar, cara, meu amigo, não vai, né, assim, é muito louco isso. Eu vejo o setor sucroenergético, Ariel, como um setor que está bem mais maduro do que a grande maioria dos outros setores agrícolas no Brasil, tá? Assim, em termos de implantação desse tipo de tecnologia. Porque foi a cultura que implantou o GPS porque precisava, né? O piloto automático, assim, tudo precisa, mas é um negócio assim que se o cara não fizer, ele está fora do jogo. Né? Então, o setor sucroenergético, ele tá mais maduro, né? Até falo. Até falei com o pessoal, né, nessa crise do Covid aí, do coronavírus, né, a gente fala, putz, vê as usinas impactadas, a gente estava até preocupado, putz, vai reduzir demanda, né, e aí, para mim, eu tive umas boas surpresas, né, com alguns clientes nossos, né, que eles não só continuaram, né, com o projeto, como eles aumentaram, eles ampliaram o projeto nessa época de crise. Aí a gente, geralmente o primeiro pensamento do cara que não está com mindset de tecnologia na cabeça, fala assim, a primeira coisa que eu vou tirar é isso aqui. Né? Isso aqui, às vezes não é um ROI, eu vou deixar de pagar meu funcionário, eu vou deixar... Não é deixar, mas isso aqui é essencial para você ajeitar seu bottom line lá, né? Então, assim, e a gente estava com muito medo, cara, qual vai ser o mindset, né, desses produtores que estão utilizando a gente há pouco tempo e agora eles vão querer cortar ou não, né? E, a verdade, a resposta que a gente teve foi o contrário. Falou assim, tá louco, cara, se eu cortar isso aí, como é que eu vou saber o que eu tô perdendo? Onde que eu vou identificar, onde que eu posso aumentar minha rentabilidade? Agora que a crise chegou, aí é que o negócio tem que ser bem justo, né? Tem que ser um ajuste fino. Cara, eu fiquei impressionado, assim, e isso veio do setor sucroenergético, assim, então a gente olhou assim, putz,
cara, que legal, né? Tem o mindset de tecnologia, de aumento de eficiência, de rentabilidade, ela chegou nesse setor, ela está sendo empregada e a tecnologia não virou mais aquela linha que é arriscada na época de crise para melhorar seu bottom line. Na verdade, ela às vezes é até implementada e adicionada para melhorar seu bottom line, né? Então, isso foi muito bacana, né? Eu até falei com o Flávio aí, né, que também trabalhei contigo, né, e falei, ei, Flávio, como é que tá aí as ideias aí de implantação? Ele falou, cara, a gente tá vendo muita coisa, tem a parte lá de plantas daninhas, né, que é um quick win também, né, então tudo que eu consigo utilizar, que aquilo me dá um ROI, e esse ROI é claro, é mensurável, eu consigo convencer uma diretoria que é de onde vem a decisão de todo jeito, né. Então isso é muito importante, cara, eu tive essa percepção, do mercado, principalmente do mercado superenergético. A gente teve também, lógico, de outros mercados, mas como o mercado superenergético é o que está mais sendo amassado aí pela crise, né, a gente acabou tendo uma boa surpresa, tá, em relação a isso aí. Cara, e assim, eu queria ver uns pontos contigo também, eu até anotei aqui, o Tomás aí fez uma pergunta, né, o Luciano também, a gente vai entrar. Luciano, obrigado aí por estar assistindo aí a gente, cara. Mas sempre aí, o Luciano foi um convidado aí das nossas últimas lives também. Vamos para essa pergunta aqui, né? Ela falou assim, na parte de falhas de plantio, né? Você falou que é um quick win, né? Você falou, putz, tô sabendo ali o que eu tô deixando de plantar, né? Eu vou lá, levanto um drone, tudo. Vocês até fizeram um investimento num drone asa fixa, né? Mais pauta, que tem mais produtividade esse ano agora. E aí, o que você faz com essa informação, né? Você foi lá, pô, beleza, eu tô com 10% de falha, 15% de falha, o que eu faço com isso? Vocês fazem um manejo de falha, vocês vão lá, replantam, como que essa informação, ela ajuda, né, e gera ROI aí para vocês, e qual que é esse ROI? Tá. Esse é um bom exemplo, né, que até o presidente nosso, nós estávamos discutindo. Quando a gente não tinha a falha de plantio, você imagina o cara, ele saía andando no plantio para identificar falha, tá? Então isso era terrível. O presidente passou e viu o cara, mas o que aquele cara tá fazendo lá no meio? Ele tá vendo falha de plantio. Aí foi ótimo, porque a hora que a gente mostrou o mapa, né, ele não precisa mais ir, ele já vai, como nós temos uma plataforma de GIS, aquelas falhas de plantio acima de 1 metro, ele já vai georreferenciado, ele já sai daqui com o mapa, né? Ele já sabe exatamente onde a falha está para fazer o replantio. Né? Legal. Então, esse processo de replantio, essa avaliação de replantio, até aquela que nós estávamos calibrando, né? Depende de um percentual, e dado um percentual, a gente calcula e fala, cara, é melhor a gente fazer esse replantio. E nós estamos atuando muito forte na questão do replantio. A gente entende que falha é um preço altíssimo. Né? Então a gente está replantando muita falha, sempre que necessário, e sempre georreferenciado. Estamos estudando algumas tecnologias para plantio mecanizado, mas ainda não está maduro o suficiente. Aí sim eu vou aportar num equipamento georreferenciado, ele vai baixar e descer e subir na hora exata. Vamos chegar lá ainda. Vamos chegar, cara, vamos chegar. E no caso vocês têm uma mensuração, já foi feita alguma mensuração do ROI disso, né? A gente tem alguns exemplos, mas eu queria entender aí de vocês se vocês já conseguiram medir isso, né? A gente sabe que de fato volta, né? Mas assim, você tem um custo para replantar, né? Você fez o plantio, você vê onde você falhou, aí você tem um custo para replantar. E como que esse custo a mais que você vai colocar vai retornar em aumento de produtividade, né? Nós temos um consultor que fez esse cálculo para a gente, consultor agronômico, e ficou bem claro para a gente o seguinte, não tem terra mais cara quando você paga e não utiliza ela. Tá? Então, a falha de plantio, se a gente chegar numa falha de plantio de 8%, e você, numa região que a gente está, onde a concorrência de cana é gigante, os preços são altíssimos, então, uma cana, 10% da cana que você arrenda, você não plantar ela, cara, para com isso, você está perdendo muito dinheiro. Ele mostrou esses números, eu não tenho os números agora, mas por isso que nós contratamos o trabalho de vocês e por isso que a gente está atuando na falha. Legal. Então, falha para nós, a gente já sabe que é perda de dinheiro. A gente atua efetivamente. Legal. O Tadeu, ele até fez uma pergunta aqui, ó. Tadeu, obrigado aí, cara, mais uma vez você está participando aí junto com a gente também. O Tadeu, ele é da usina Ibéria, também é parceiro nosso, também faz um trabalho de falha de plantio. E ele fez uma pergunta, né? Quando você toma essa decisão de falha de plantio, isso é feito com mudas pré-brotadas, né? Que tem um custo, eu não sei se você conhece, porque você está mais na área de tecnologia, né? Não sei se entra muito nessa parte agrícola.
mas assim, vocês fazem com MPB, com mudas tradicionais, espera a cana crescer, já faz logo de cara? Qual que é o manejo Nós que estávamos faz? fazendo, isso aí, eu acompanhei isso de perto, nós estávamos fazendo com MPB, Com tá? MPB. Para essas falhas aí. Lógico que em algumas áreas não deu para fazer tudo, e a gente faz com muda replantada, com replicação de muda, tá? Com De viveiro, replicação. a gente utiliza viveiro para. Pergunta, provavelmente deve sair alguma pergunta do tipo. Não replantar, às vezes não replantamos a mesma variedade, tá? Ah, Fazer o é? quê? Legal. Às vezes não. Você não vai sair de um lado para o outro para plantar 5 metros de cana, tá? Teve essa discussão aqui, foi muito discutido isso. Cara, Legal. tudo bem, trazer um caminhão é uma coisa, mas você trazer 5 metros de cana, pega ali do lado e planta aqui, tá? É, Isso não vai exatamente. afetar a característica técnica daquele talhão, né? Assim como alguns metros, né? Legal. Oh, isso é um insight interessante. Tem um produtor de cana aqui, que é o Pedro Kundoffer, que é um cara também fantástico, ajudou muito a gente nisso, e ele faz uma técnica bem interessante, que é o redobramento, né? Ele espera a cana crescer um pouco, quando a cana já está mais alta para poder coletar muda, ele entra dentro do canavial, corta a cana que está do lado, faz a cova e só deita ela, né? A gente redobra a cana lá e coloca lá, a cana inteira. Logicamente, aquilo ali não vai nascer uma baita de uma planta para você colher naquela safra. Só que aí, quando você colhe tudo, a cana que vier na primeira soca, né, ela já vem tudo junto. Né? Então, é uma técnica bem interessante porque você não precisa pegar a cana de longe, muda pré-brotada, queira ou não, é mais caro. Né? Ela tem um custo maior, então, às vezes, você reduz um pouco isso. A gente tem um case que a gente fez, Ariel, com um grande parceiro nosso, que é o Arthur Gasotto, lá da 3D Agro, em Ribeirão Preto, que ele montou e mensurou isso lá para um cliente dele, né? Ele pegou lá, tinha um cliente com 17% de falha, e aí ele replantou, ele gastou R$ 400 por hectare para poder executar esse replantio, né? Um custo total da operação. Aí você pensa, putz, R$ 400 é muita grana, né? Aí o que aconteceu? As falhas dele caiu de 17% para 9%. E o TCH dele subiu 9 TCH, subiu 9 toneladas por hectare de produção. Então, assim, ou seja, em um ano para o outro, né, se a gente botar a cana aí a uma tonelada a R$ 70, nós estamos falando de R$ 720 a mais, né, de produtividade, né, de produção, menos os 400 é 320 de um ano para o outro. Né? Aí depois você adiciona o que essa cana vai produzir a mais nos outros períodos, né, nas outras rebrotas, e o tanto que às vezes você vai aumentar 1, 2, 3 anos a longevidade do seu canavial antes de reformar. Né? Então, assim, o custo, se você tiver pronto para poder fazer o negócio acontecer, você tira a rentabilidade aí, né? Então, isso é bem legal, assim, eu acho que a falha de plantio foi o primeiro uso de imagem de drones que de fato virou no Brasil, né? Hoje a gente tem a parte de plantas daninhas, tem a parte de automação de rota de colhedoras também, né? Usando drones com RTK, tem a parte de biomassa, né? Até que eu queria te perguntar se você já tem utilizado ou tem pensado em utilizar também a parte de satélite, Ariel, assim, o pessoal, assim, a gente tem algumas usinas que têm utilizado uma solução também que a gente oferta, tem outras empresas que ofertam isso, né, que é a parte de você acompanhar o desenvolvimento de biomassa, né, da plantação, identificar Sim. falhas, identificar onde tem problemas de praga, de doença, né. Como é que está o roadmap de vocês para a parte de satélite? Isso está no nosso radar tecnológico lá, nós estamos avaliando, até eu falei que eu queria ver de vocês, eu ainda não conheço de vocês, conheço de a grande maioria do setor, né? A gente pode perceber que melhorou bastante, mas a gente pretende utilizar isso, Carlos, para a gente direcionar o voo do drone. Eu acho que eu até disse isso uma vez. Eu não consigo Legal. voar em tudo, tá? Eu não consigo saber todos os problemas, mas se ele me direcionar, falar, cara, tem alguma coisa fugindo de um padrão em determinada área, e aí a gente direciona ao controle de pragas, a gente direciona o voo do drone, sabe? Aí a gente fala, cara, vamos lá entender o que está acontecendo, uma variação naquela área, né, em termos dessas análises agronômicas, uma variação qualquer que ocorra ali, a gente foca, concentra as nossas análises naquele setor. Legal. Eu ainda não consegui pegar uma ferramenta que tenha maturidade suficiente para isso. Tá? Legal. Tem algumas amadurecendo, mas o custo ainda está alto. Então, estou nesse processo aí de avaliação dessas ferramentas. Pretendo até conhecer a tua, que eu ainda não conheci. A gente, eu acho que já fez um call lá com o Flávio, lá, eu acho que ele gostou bastante, né? Mas a questão do satélite, assim, além dessa parte de fitossanidade, né, de buscar entender as variabilidades, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né, e eu acho que isso aí vai ser tendência com o tempo, é o cruzamento das informações que você tem do satélite com outras layers, tá? Tanto de falha de plantio quanto de outras coisas,
para poder fazer estimativas de produtividade. Né? Assim, é um negócio que ainda não existe nenhum produto 100% confiável para isso. Né? A gente sabe que o CTC, ele já tem um CTC Sat lá que eles dão umas notas e etc. Mas assim, a gente acredita muito que uma vez que você consiga calibrar uma série de dados ali de informações geográficas, a gente consegue chegar num nível interessante de precisão, né? A gente tem usado muito a nossa solução de satélite com o pessoal da Bioenergética Aroeira, né, que é uma usina fantástica aqui também próximo ao Uberlândia, ali no município de Tupaciguara, e foi até engraçado, eles estimularam a gente a poder ver esse lado da imagem, né? A gente estava muito focado ali nas micro-operações, falha de plantio, planta daninha, mas não, peraí, vamos olhar o the big picture, né? Vamos entender aqui num contexto geral o que eu posso fazer melhor para poder definir um ambiente de produção, para poder fazer uma correção, um calcário. Às vezes, uma coisa muito legal que aconteceu lá, acho que isso é um insight também para ti, Ariel, não sei se você já ouviu falar disso, mas lá na Aroeira, o que eles fizeram? Eles estavam utilizando as imagens de satélite para identificar as áreas com maior decrescimento de biomassa, de índice de vegetação, né? E o que essa informação deu para eles? Deu um insight para poder otimizar as frentes de colheita. Né? Então, se eu tenho uma área que está decrescendo muito devido ao estresse hídrico, né? Ano passado foi um ano que deu mais ou menos essa época do ano, com uma secura danada, a gente foi acompanhando os índices de vegetação de alguns talhões, né? Teve uma hora que fez isso aqui, ó, né? Então decresceu muito rápido, né? Então eles conseguiram otimizar, né? Ó, frente de colheita, é melhor você colher essa área aqui, porque senão a gente vai passar a perder produção. Então foi bem legal esses insights que eles acabaram tendo, e à medida que a gente vou conversando contigo, conversando com um monte de gente, né? A gente trocando esse conhecimento, sempre acaba gerando muita ideia boa, né? Eu acho que quem mais gera ideia boa não é nem a gente, é os próprios produtores que vão devaneando, né? O Fabiano aí, ó, o Fabiano Ferrari é um desses, né? Tem hora que ele chega para mim, o caso, e se a gente fizer isso? Será que dá para cruzar isso com isso? Ai, Fabiano, acho que dá, vamos tentar. E, puta case de sucesso quando o negócio dá certo, né? O Fabiano tem drone, usa satélite também, é bem legal lá como que ele faz, e é isso que você falou, né? Usa o satélite para poder identificar coisas mais macro, e quando é coisas mais micro, você precisa de uma investigação maior, vai com o drone. Ariel, a gente está chegando aí nos últimos minutos aí da nossa live, tá? A gente tem mais uns 7 minutos aí para a gente finalizar. E eu queria finalizar com uma pergunta, né? Que eu faço aí para todos os convidados. Eu queria saber, na sua opinião, né? Como que você acha que vai se comportar a adoção de tecnologias dentro do setor do sucro energético, né? Assim, dentro de alguns anos, tá? E se, na sua opinião, existe uma tendência de crescimento ou decrescimento, ou está estagnado, ou se essa tendência de crescimento da demanda, ela é um negócio que vai acontecer rápido ou vai demorar muito. Tá? Eu queria que você desse um pouco, assim, qual que é a sua visão de tecnologia para o setor sucroenergético, como que essa adoção vai vir com o tempo. Tá. Bom, como profissional de tecnologia, eu acredito que a tecnologia vai amadurecer muito nos próximos anos. Né? Nós estamos com muita coisa nova que foi criada e que são disruptivas, são coisas que nós não pensávamos no passado. Né? Um exemplo, né? Nós estamos falando de computadores quânticos. Cara, nós nem sabemos o que é isso, então eu acho que isso pode trazer muita coisa para a gente. A agricultura, ela tem tantas variáveis que essas novas tecnologias, a agricultura tem tanto problema que qualquer coisa que ajude a resolver esse monte de problema será bem-vindo, tá? Então, eu acredito muito que esse casamento entre o que podemos melhorar aqui com os problemas que temos aqui. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, com o tempo. A adoção, ela é uma questão de equilíbrio entre o retorno do investimento. Então, por que você não utiliza tal tecnologia? Porque financeiramente ela é viável. Exemplo, a gente falar em cana, mas em soja, tudo que você vai falar com o produtor de soja, fala assim, mas isso me tira tantos reais de cada saca, né? Cana não é muito diferente. Então, beleza, eu adoto, mas o retorno tem que ser muito bom. Então, esse equilíbrio entre a tecnologia nova e a utilização plena dela em função do custo, ela está sendo muito rápida, né? Um exemplo, nós estávamos falando, um tempo atrás, quanto que era um drone, né? Hoje, cara, o negócio é muito barato, você levanta, com as qualidades das imagens que tem hoje, baratíssimo, né? Até que o drone doméstico já consegue dar retorno para a gente, em termos de imagem. Então, eu acredito muito que existe uma oportunidade gigante
porque existem muitos problemas, tá? Legal. Eu costumo falar, até falei na última live lá, eu acho que a gente chegou num ponto de maturidade de mercado quando a gente vê que o projeto virou processo, né? E isso acontece de maneira muito rápida dentro das usinas. A partir do momento que a gente mostrou o ROI, aquilo deu bom. A galera internalizou, né? As pessoas internalizaram e falaram, agora eu acho que virou processo, né? Lá na São Domingos a gente teve isso logo, foi difícil no começo, mas depois isso começou a virar um processo. E eu acho que no setor sucroenergético isso está rolando muito, né? O Luciano até me perguntou, né? Eu estava lá na Bahia, lá junto com ele, falei, cara, vocês falam muito de usina, de sucroenergia, realmente está avançado, assim, a adoção de tecnologia e tal. Eu falei, cara, tá, né, por causa disso. Mas tem muita gente trabalhando há muito tempo nesse setor e gerando ROI, gerando retorno, e as coisas lá estão virando processo. Né? Hoje, usina liga, né, para a gente, não para, como que é o processo de convencimento? Hoje, usina liga já é o compras. Quanto que é? Eu sei que eu quero isso, vocês fazem? Faz. Tá, só me passa o preço aqui que eu vou passar por conta. Então, assim, é um negócio meio louco, né? Enquanto que, na maioria, você tá chegando e fala assim, o que é isso aí? O que o drone faz? O que eu vou ganhar com isso, né? Não, a gente já tá no processo de compra. Mas legal, cara, assim, Ariel, muito obrigado, assim, foi fantástico, assim, eu acho que você tem uma baita de uma experiência, a gente se conheceu aí, apesar de ter um pouco tempo aí, mas a gente teve uma sinergia muito boa, assim, eu gosto muito do seu trabalho, acho que você é um cara que tem uma visão muito interessante de como fazer implantação de tecnologia, a gente tem muito a aprender contigo aí também, tá? Obrigado pela parceria, né, sua, né, com a Sensix, né, sua, quanto também da usina São Domingos. Espero que a gente consiga nutrir muito ainda essa parceria aí com o tempo, sempre que precisar também estamos à disposição, tá? Obrigado mais uma vez, e quem quiser encontrar o Ariel, pessoal, como é que, acho que você tem o Instagram dele aí, né, que já está à disposição, tá e no LinkedIn também tem, também. Ariel LinkedIn Souza, também. quem é um cara que entende aí de tecnologia e aplicação para o setor sucroenergético, ele é o cara, tá bom? E aberto a compartilhar, pode ficar à vontade de me procurar, a gente gosta de trocar ideia. Com certeza, obrigado a você pela oportunidade, Carlos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado muito obrigado. Estamos à disposição. Vai ficar disponível mais 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente vai publicar essa live também no YouTube da Sensix e também no nosso IGTV, tá? Então não vamos perder esse conteúdo, não. Tem muita gente que vai conseguir assistir isso aí depois. Valeu? Obrigado mais uma vez, Ariel. Até a próxima, cara. Valeu. Um abraço, cara. Até mais. Tchau.